Amados irmãos, estou muito feliz hoje de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Eu acredito que daqui a pouco já coloca aqui no telão o tema. E o tema de hoje é um tema que para algumas pessoas tem uma certa dificuldade de ler sobre um tema que para muitos acham assim, é um pouquinho pesado demais, que é a escatologia bíblica, que é falar sobre os fins dos tempos. Algumas pessoas eu encontro na minha caminhada que diz assim, eu amo todos os livros da Bíblia, mas eu tenho uma dificuldade enorme de ler Apocalipse, porque trata do fim. E às vezes a gente pensa assim que não, a gente não quer o fim, a gente quer continuar, e a gente quer sempre mais, mas o fim ele não está no fim, o fim está no começo. E eu quero hoje trazer para vocês aqui uma palavra que nós vamos estar compartilhando sobre a escatologia bíblica, onde começa o fim. Porque nós falamos sempre do dia mau, do dia em que a gente parece que está ali ruim, não é? Existe o dia mau, você sabe qual é o seu dia mau. Mas eu quero trazer um dia mau histórico, um dia mau para a humanidade. E foi exatamente neste dia mau que o Senhor fez uma promessa. E é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou chamamos de promessa-mãe, a promessa que Deus fez à humanidade no dia mau, aonde Ele lança a esperança para aqueles que se encontravam perdidos. Se nós olharmos para Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, você vai perceber ali que o Senhor está dando na verdade ali uma promessa, e é uma promessa muito singular. E o Antigo Testamento, Novo Testamento se baseia muito nesse texto, porque até então, quando Eva surge no contexto do Jardim do Éden, Adão, que era o nomeador, ele nomeia Eva, mas só que ele nomeia como varoa, porquanto do varão foi tomado, e ela passa a se chamar varoa. Mas aí adentra o pecado, e vem a promessa de Deus, que da mulher nasceria o descendente, e este descendente lhe pisaria a cabeça, e ela lhe feriria o calcanhar. E eu quero aqui que vocês entendam uma coisa, a ação do descendente, ela é mortal, mas a ação da serpente, ela apenas causa dor. Então tudo aquilo que o inimigo se levanta para fazer na sua vida, ele pode causar dor, ele pode causar enfado, ele pode causar tristeza, mas ele não pode causar a morte, porque na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus, nasceu o seu Filho para trazer vida, e vida em abundância, e é essa vida que nós tomamos posse para nós. Ainda que Adão e Eva foram expulsos do jardim, ainda que eles perderam aquela companhia gostosa de todos os dias à tarde, aonde eles ouviam os passos de Deus. Como imaginar os passos de Deus? Como imaginar essa figura que chegava próximo de Adão e Eva? Como imaginar esse diálogo de todo final de tarde? E aí, como foi o seu dia? Os animais que você nomeou, o que você fez hoje, por mais que Deus sabe todas as coisas, mas o Senhor abre um espaço para o diálogo, para que nós possamos abrir os nossos corações, porque esse Deus é maravilhoso, queridos. O nosso Deus é grande. Lembra daquela canção? Grande. Você pode até cantar, meu irmão, ela. Vou aproveitar, meus queridos, porque está aqui, né? Vamos usar. E eu estou bem feliz que você está aqui.
Esse é o Deus que nós servimos. Feche seus olhos onde você está. Essa canção é a sua oração nesta noite. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluias! Glória a Deus! Esse Deus é o Deus que eu estou trazendo nesta noite para falar a vocês, a falar os seus corações. Porque a promessa de Deus é de que mesmo que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas que haveria esperança, esperança de renovo, esperança de restauração. Irmãos, nós não estamos abandonados, nós não fomos abandonados por Deus. O Senhor anda conosco todos os dias da nossa vida. Ainda que você olhe para trás e você só enxerga um rastro de passo na areia. Aquela canção, né, antiga diz que quando eu olhei, só vi um rastro na areia. Aí o Senhor diz, era porque você estava em meus braços. Eu estava cuidando de você. Eu estava cuidando da tua saúde, eu estava cuidando do seu intelecto. Eu estava cuidando para que quando você passasse pelo processo, você viesse a amadurecer cada dia mais. Porque nós precisamos entender, queridos, que o processo é importante. É importante. Às vezes a gente já quer chegar no fim, receber. Hoje nós estávamos numa corrida com aquele grupo perigoso que eu alerto vocês todas as vezes, cuidado com um grupo de WhatsApp, um tal de Corredores em Glória, que parece que eu já estou viciando nesse negócio, que eu terminei uma corrida já pensando na próxima bolota. Baixei meu pace. Oh, aleluia! O tênis ajudou, com certeza. Mas, irmãos, uma bênção. Enquanto nós estávamos ali, meu irmão, correndo na rua, 5 quilômetros, aí eu via pessoas que iam lá para o cantinho, cortando, pegando atalhos, pegando desvio para poder correr menos. Aí eu olhei e falei, Senhor, eu tenho uma escolha. Poderia escolher ir por ali, pelos atalhos, mas não, eu vou pela pista. Eu vou honrar os outros que estão aqui também correndo. Temos que correr todos iguais, mesma distância. E eu sofrendo, quase sem fôlego. Por isso que ficou só na cabeça, já não conseguia falar, né? E pensando, porque, irmãos, às vezes nós queremos pegar atalhos para chegar mais rápido, para chegar sem sofrer tanto.
mas nós não precisamos de atalhos, porque nós temos Deus conosco. Por isso que quando o Senhor falou para Adão que a mulher teria um descendente, e que esse descendente traria restauração, logo após Gênesis 3,15, sabe o que é que Adão faz? Muda o nome da varoa. Ele não diz assim: está vendo, agora serás chamada infeliz, porque pegou do fruto e ainda me entregou. Não foi isso. Adão nomeia ela Eva, mãe de todo ser vivente. E a partir de então, eles começam a ter uma esperança de que nasceria o descendente, e que esse descendente traria restauração, que esse descendente faria com que eles voltassem àquele ponto onde eles estavam ali no jardim. Só que aí nasce Caim, e nós vamos perceber que o pecado ele começa a se entranhar em todas as áreas da vida de uma pessoa. Aí ela diz assim: alcancei. Esse alcancei significa muitas coisas na palavra de Deus. Talvez você não leu dessa forma, mas quando ela diz alcancei, significa uma ação sinergística, ou seja, agir com. Eu alcancei, com o auxílio do Senhor, um varão. E a palavra de Deus diz varão. A palavra de Deus não diz descendente. E quem Deus prometeu? Um descendente. E esse descendente que ela achava que era Caim, logo depois nasceu Abel. O que é que Caim faz? Mata Abel. Então, se ele era um homem de pecado, ele não era o descendente. E novamente a palavra de Deus diz que coabitou com seu marido, e ela teve outro filho, e esse filho chamou Sete, e falou: agora sim, esse é o descendente. Porque aí ela tem uma outra atitude. Ela não tem mais uma atitude sinergística, mas ela tem uma atitude monergística. Ela diz: o Senhor me deu um descendente. Olha como muda, porque nossa vida precisa de transformações. Nós precisamos ser transformados nos detalhes. Nós precisamos ser transformados na nossa forma de falar. Nós precisamos ser transformados na nossa forma de pensar. Nós precisamos ser transformados nas nossas maneiras de agir, na forma como nós andamos. É as pequenas coisas que vão modificando o todo. Lembra do que eu sempre digo para vocês? Se eu quero algo diferente, eu tenho que fazer diferente. Eu não posso mais ficar fazendo as coisas iguais, achando que o resultado é diferente. Eu preciso agir conforme a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a ótica do Senhor. E Eva agora alcançou um varão? Não, ela recebeu de Deus, e ela achou: agora é este. Mas não era Sete, ainda não era este. E a Bíblia diz que a humanidade vai crescendo e vai cada vez mais se multiplicando. E você percebe uma diferença gritante, porque Caim, quando sai da presença dos seus pais, ele constrói uma cidade, ele fortifica essa cidade, porque às vezes a nossa confiança é naquilo que nós temos aqui na nossa mão. E aqui eu quero fazer agora uma analogia com aquilo que o pastor Clay disse aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Nós damos, não porque temos. Nós temos, como é que é? Porque damos, não é isso? A gente confia na nossa conta bancária, a gente confia no apartamento, a gente confia no carro, a gente vai confiando nas coisas que elas não são duráveis, nas coisas que passam, e a gente esquece de colocar a nossa fé, a nossa confiança naquilo que não é transitório.
Nós esquecemos de confiar naquilo que é eterno. Às vezes a gente está confiando naquele cheque em branco do Salmo 23, do verso 1. A gente está confiando que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não haverá falta em nada, porque a despensa vai estar sempre cheia. E a nossa confiança, a nossa paz de espírito, parece que é quando você abre, a sua despensa e está lá todos os elementos, para você poder fazer as suas refeições, e não é nada disso, porque o Salmo 23 não diz isso. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Porque quando Deus habita em nossos corações, ainda que haja circunstâncias que digam que isso está faltando, que aquilo está faltando, você diz: não falta, porque a provisão ela vem do provedor. A provisão ela não vem do meu armário, a provisão não vem da minha conta bancária, a provisão vem dos céus. É dos céus que vem a provisão para todos nós. E o tempo vai passando, e a história chega até um homem de nome Lameque. E Lameque, ele vai dizer assim, ele olha para o filho dele, e vocês sabem que naquele tempo nome significa muita coisa, né? É a vida da pessoa, é a esperança depositada. E o nome do filho de Lameque é a esperança, é o reconhecimento de que essa terra é uma terra dura, é uma terra que para lavrar, ela precisa de muito esforço. E ele diz assim: meu filho, o seu nome será esperança, o seu nome será consolo, o seu nome será descanso, portanto o seu nome será Noé. E dá o nome de Noé, esperança, esperança das lutas, esperança das batalhas. Só que na vida de Noé você percebe essa esperança, você percebe que existe ali um certo momento de paz, mas ainda não era a paz que eles estavam esperando, ainda não era a restauração, eles ainda esperavam. E você olha para o Novo Testamento, você vê o apóstolo Paulo dizendo dessa esperança que era contínua, de que um dia chegará. Mas hoje nós sabemos, meus irmãos, que este descendente chegou, e ele se chama Jesus de Nazaré. É a resposta para aquela terceira pergunta, lá naquele texto, lá de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Minha filha diz que eu tenho um hiperfoco nesse texto. Eu sempre falo desse texto, porque esse texto fala profundamente ao meu coração. Porque a terceira pergunta é a pergunta dos discípulos para eles mesmos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o descendente, este é o filho prometido lá no jardim, que o Senhor iria mandar para restaurar o seu povo. Jesus de Nazaré, é este que nós pregamos nessa noite. Ele é a esperança, ele é aquele que os salmos falam, que os salmos cantam acerca dele. Este é o que representa a figura do Senhor, aquela figura que João, no capítulo 4 de Apocalipse, quando todas as portas se fecharam para João, quando ele estava trancafiado na ilha do mar Egeu, na ilha de Pátimos, uma porta se abre, ele escuta uma voz: João, sobe para cá, porque eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer. Não é as coisas que talvez aconteçam, não é as coisas que talvez, dependendo, não depende, é as coisas que Deus já estabeleceu, é a vontade de Deus.
E ele sobe, e ele vê alguém sentado no trono. Ele vê um livro no colo deste que está sentado no trono. Este livro que é escrito por dentro e por fora. Este livro que tem 7 selos. E João pergunta: quem abrirá este livro? Mas foi feita uma pesquisa nos céus, na terra e debaixo da terra, e não se encontrou ninguém. E João começa a chorar, capítulo de número 5. Mas um ancião chega para João e diz: João, não chores, porque o Cordeiro de Deus que morreu, ressuscitou, ele está vivo, ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para abrir este livro que não é nada mais nada menos que a narrativa da história humana desde o início até o fim. Todos os dias estão lá, todos os dias estão escritos, porque o nosso Deus, Ele não fica indo, acompanhando a história, num só olhar, Ele percebe o início e o fim da história da humanidade. A nossa vida aqui de lutas, de batalhas, ela é transitória, porque a nossa eternidade é com o Senhor, é vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, na presença de Deus, conhecendo sempre um pouquinho mais. Por isso nós vamos precisar de eternidade e eternidade, para conhecer o nosso Deus, para louvá-lo como os anciãos, para estar na presença dEle dizendo: Santo, 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 porque Tu és santo, porque Tu és santo. E talvez seja somente isso que nós vamos declamar diante do Senhor: Santo, 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 Santo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, porque um descendente, queridos, foi prometido. No dia mau da humanidade, no dia em que a humanidade peca na figura de Adão e Eva, nasce a esperança. Que esperança maravilhosa, que esperança bendita. O Senhor nasceu, o Senhor conviveu conosco, Ele se entrega numa cruz. Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele trouxe uma mensagem falando sobre a morte de Jesus, e ele fala sobre aquele cálice, quando ele está orando lá no jardim do Getsêmani, e ele diz assim: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Irmãos, é a única vez registrada na história que Jesus, Ele vai dizer assim, como forma de sugestão: se for possível, passe de mim esse cálice. E nessa conversa eu perguntei para o pastor, falei assim: pastor, que incrível, é a única vez que a gente percebe Jesus fazendo uma sugestão, ali talvez uma mudança de rota, talvez um sofrimento, e ele disse assim: não era pelo sofrimento do pecado, não era por morrer na cruz. O que Jesus viu dentro deste cálice? Jesus, ele viu a separação entre ele e o Pai. Quando ele se faz pecado, o Senhor, ele não tem comunhão com o pecado. E neste momento em que ele se faz pecado, é o momento em que ele perde a comunhão com o Pai, por amor a nós. Jesus é maravilhoso. Irmãos, suportar não é a dor, mas é a separação, estar longe da vida, porque Deus é vida. E quando a gente peca, quando a gente erra, nós nos afastamos desse Deus, nós nos afastamos da vida, nós nos afastamos da luz. E nós cantamos aqui que Deus, Ele é grande, que Deus é tremendo, que Deus é forte. Se Deus é forte,
quando o diabo chegar para vocês e jogar lixo no coração de vocês, talvez dizendo para vocês: você não é nada, você não é forte, você é fraco. Talvez a serpente, ela suba até os seus ombros e comece a falar asneiras nos seus ouvidos, porque ela nunca perdeu essa mania feia de ficar soprando nos nossos ouvidos: não, ninguém está vendo, vai lá, só mais uma vez, vai, faz de novo, quem é que vai ver? Entra no modo anônimo e começa a navegar, ninguém vai ver. E eu tenho um recadinho para vocês: o modo anônimo, o IP continua sendo visível. Você não é invisível quando está no modo anônimo, apenas não está registrando no histórico. Sabiam disso? Mas eu quero fazer um exercício com vocês. Você vai dizer bem alto isso. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma terapia aqui nesta noite. Agora é o meu lado psicólogo. Aí a Leda e a Cés vão ficar felizes da vida, né? Vocês vão repetir bem alto: o meu coração não é lixeira para guardar o lixo dos outros. Novamente: o meu coração não é lixeira para guardar o lixo dos outros. O lixo dos outros, meus irmãos, é dos outros. Quando os outros falam acerca de você, está falando é dele, não de você. Toda vez que alguém trouxer uma palavra entristecedora, toda vez que uma pessoa vier até você, ou até mesmo o próprio inimigo, querer te colocar no chão, você vai repetir: meu coração não é lixeira para guardar o lixo dos outros. O meu coração é templo do Espírito, morada do Eterno, morada do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que com um poder tremendo, através da sua palavra, Ele criou tudo o que você consegue enxergar, até mesmo com o telescópio. Todo o universo, todos os planetas foram criados pelo poder da palavra de Deus. Você foi criado pelo poder da palavra de Deus. Você é sustentado pelo poder de Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. E sabe quando você ouviu a palavra de Deus, e essa palavra que fez sentido no seu coração, e talvez você está aqui nesta noite ouvindo, e você fala: meu Deus, eu estou entendendo, faz sentido ao meu coração, eu quero isso, eu quero viver, eu quero andar por aí. É isso, pastor, é isso mesmo? É, irmãos, é isso mesmo. Eu não prego nada que eu não viva, que eu não acredite. É isso mesmo. Andar na presença de Deus, ser fiel aos princípios do Senhor. Eu quero isso para mim. Se você está sentindo isso, você está sentindo exatamente o mesmo poder que ressuscitou Jesus naquele túmulo. É exatamente o mesmo poder. Quando dá vontade de ficar de pé, quando dá vontade de sair correndo, quando dá vontade de gritar, falar: meu Deus, quanto tempo eu passei na escuridão, quanto tempo eu passei sem enxergar. Que o Senhor tem a palavra de vida, e eu quero essa vida ao meu coração. Vamos ficar de pé, queridos. Se você olha para toda a história do Antigo Testamento, você percebe que ela aponta para aquele momento de Mateus, aonde o Senhor nasce. Tudo foi convergido, toda a nossa história, para aquele momento em que Jesus nasceu. O Antigo Testamento sempre viveu nessa esperança, a esperança de que o descendente viria. E aqui eu só fui até Noé. Mas se nós
olharmos os profetas, você vai vendo que essa esperança, de repente, ela toma uma forma de rei, talvez seja um rei, vai pisar na cabeça da serpente, é um soldado, é um guerreiro, e foi tomando formas e formas e formas, e será que é isso, será que é aquilo, agora é isso, agora é aquilo, e de repente, nasce Jesus, contrariando muitas pessoas que achavam, não, mas não é um grande rei, não é um grande combatente, ele não vai pisar na cabeça da serpente, mas Isaías diz que este traria um reino de paz, não é de guerra, é de paz. Talvez as nossas maiores guerras, elas estão travadas aqui dentro, é contra a nossa humanidade, é contra a nossa forma de pensar, que precisa ser convergida para a vontade de Deus, para o Evangelho, para podermos experimentar, não só uma fatiazinha da pizza. Deus está falando assim, olha, eu fiz uma pizza aqui para você, e você fala assim, ah Senhor, só umazinha já basta. Irmãos, Deus entende que a pizza de Deus não engorda. Se você olha lá para o profeta Elias, entra dentro de uma caverna, fica lá, está sem comer, está com fome, está depressivo, ai meu Deus, só sobrou eu, só tem eu. Aí o Senhor manda um anjo, aí eu pergunto, onde tinha padaria ali perto? Se ele foi lá para o meio do deserto, aonde tinha padaria para ele poder comprar pão, ele não compra pão, ele faz o pão, ele assa o pão, e é incrível que este pão dá uma força para ele andar 40 dias e 40 noites, eu preciso desse alimento, eu preciso dessa vida, nós precisamos dessa vida, eu quero orar com você, feche seus olhos, querido.